Bem-vindos à terceira conversa sobre a melhor escola do mundo. A melhor escola do mundo é um ranking virtual que criámos aqui em parceria o Observador com o Santander para tentar perceber como é que nós podemos caminhar para o futuro, para este tempo que é o século XXI, o tempo que se segue, e pensarmos o que é que nós estamos a ensinar, o que é que queremos que os alunos aprendam, como é que nos podemos envolver enquanto comunidade e como é que podemos neste momento, e porque estamos no tempo das avaliações, como é que podemos avaliar melhor, mudar também o sistema de avaliação e não apenas o sistema de ensino e de aprendizagem. Queria dar as boas-vindas também a mais um painel de excelência. É extraordinário juntar estas pessoas hoje para esta conversa. Começo pelas senhoras, pela Sofia Menezes Freire, que é comigo a pessoa que recebe os convidados, porque estamos realmente numa parceria Observador Santander. Bem-vinda, Sofia. Sofia é a responsável do Santander pelas universidades e também está ligada a programas de mentoring, tutora e projetos de alunos e também ligada ao programa corporativo Santander Young Leaders. Bem-vinda. Dou as boas-vindas também ao Nuno Archer de Carvalho, ao Miguel Pina Cunha, ao João Pedro Borges. O Nuno Archer é a pessoa que está há 10 anos a coordenar o plano de formação humana de todo o colégio, do Colégio Pedro Arrupe. Todos os alunos de 3 aos 18 anos estão englobados neste projeto. Está a realizar também uma investigação de doutoramento em Psicologia da Educação e este doutoramento surge na sequência do mestrado em Formação Pessoal e Social e coordena diversos projetos de intervenção socioeducativa e comunitária, além de que é fundador da Associação Mais Cidadania. Bem-vindo. Eu vou tirar os graus académicos e peço desculpa por tirar os graus académicos e sobretudo a vocês que são pesos pesados. O Miguel Pina Cunha, que é um professor catedrático e tem a cátedra da Fundação Amélia de Melo na Nova SBE, é um especialista internacional nas áreas de liderança e comportamento organizacional, com muitos papers, com muitos documentos, com muitos artigos escritos, publicados e premiados, e portanto há que dizê-lo e reconhecê-lo, e o seu interesse, o seu foco é muito liderança, comportamento organizacional, interessa-se pelas organizações e os seus paradoxos e tem um pensamento muito ativo e muito pragmático sobre estas questões da formação e da avaliação. O João Pedro Borges é outro ativo, muito ativista nestas áreas da educação, é o fundador e o CEO da Dream Shaper, que é uma tecnologia portuguesa, inteiramente portuguesa, de aprendizagem baseada em projetos. Neste momento já escalou, começou no Brasil, onde trabalham com 500 escolas e com 200 mil alunos, em Portugal com cerca de 200 escolas, no Médio Oriente, e vai escalar para Espanha, França e Itália. Esse é o passo que se segue e é de facto uma inovação metodológica, uma ferramenta que é fornecida aos alunos, mas também com muito apoio aos professores e que favorece sobretudo a autonomia, a flexibilidade e a educação para a cidadania. Bem-vindos. Isto é um resumo muito grosseiro de tudo aquilo que vocês fazem e fazem acontecer. Se calhar começava pelo Nuno, que tem de facto, que cobre o espectro muito largo de formação integral e humana. Começava por si, Nuno, a perguntar como é que estamos em termos de avaliação e para onde é que nós devíamos caminhar, uma vez que estamos de facto a caminhar para um futuro que se anuncia já muito imediato. Olá a todos, olá Laurinda, obrigado pelo convite, aqui às pessoas que estão também nesta mesa, é uma honra estar aqui e a todas as pessoas, olha, que estão a ver, também eu ficava-me a me dar aqui o pontapé de saída e dizer que enquanto coordenador da formação humana e apaixonado por esta área também, a minha atenção foca-se muito ou fixa-se muito nesta ideia do aluno todo e parece-me que muitas vezes nós andamos muito aflitos com a questão do como é que se avalia, quando na verdade a grande questão é o que é que eu quero avaliar o quê? Ou seja, em que é que eu quero focar a atenção também? Só que a possibilidade de responder a esta pergunta, e esta é a questão que me parece interessante também na avaliação, não só deste momento, que é um momento muito especial que estamos a viver, mas na avaliação em geral, é que a avaliação deve responder a outra pergunta que é prévia, que é educar para quê? Para que finalidades? O que é que eu quero? Que finalidades é que eu tenho quando educo? E claro, a resposta a esta pergunta é que vai permitir depois orientar esta capacidade de avaliar não só as aprendizagens mais curriculares ou as aprendizagens
estão mais associadas às disciplinas, que são fundamentais, mas também avaliar a criança e o jovem que cresce e que aprende na sala de aula, nos recreios. A lição que os alunos levam da escola para casa não é só a lição da sala de aula, mas a lição da relação com os outros, professores e alunos, a lição dos recreios, a lição da participação na sua comunidade, na sua comunidade escolar e na comunidade à volta, a lição da capacidade de superar dificuldades, de resolver problemas, de fazer coisas novas. E tudo isso deve ser considerado quando nós construímos estes projetos educativos, que muitas vezes são muito vagos em relação às questões do aluno ou desta dimensão mais global da pessoa que o aluno é. Muito vagos ou muito redutores, não é? Porque às vezes também reduzem à expressão mínima, não é? E usamos, por exemplo, ideias muito, educação integral, mas nunca definimos muito bem o que é educação integral e como é que avaliamos estas dimensões. E há outra questão que gostava de trazer aqui, enfim, ao falar desta questão da educação integral, claro, porque as aprendizagens são importantes, mas é importante também sermos capazes de olhar para a forma como os alunos mobilizam estas aprendizagens para a construção de um projeto de vida, para a construção do sentido para a sua vida e a construção de uma identidade. E há aqui dois truques que eu julgo que são importantes e importantes. Um é perceber que estas respostas têm a ver com cada contexto. Pronto, e esta é uma primeira dimensão da avaliação que eu acho que também vale a pena pensar sobre ela, porque da mesma maneira, cada aluno é um aluno diferente, com aptidões, com formas de aprender diferentes. Cada contexto também tem necessidades, desafios e tem também um potencial e forças que é preciso aproveitar e tirar partido na construção deste projeto. E claro, eu estou neste momento a trabalhar no Colégio Pedro Arrupe, é uma realidade, trabalhei noutras escolas com realidades completamente diferentes. E da mesma maneira que é importante os projetos serem diferentes, também é importante que a avaliação e a forma como centramos a atenção também seja diferente. E há alguma história depois... Eu por acaso, eu espero que não me leve a mal eu ir a um episódio que já é muito remoto na sua vida, já foi há muitos anos e já numa escola que nem interessa agora referir, e quando era muito novo, mas eu gostava de saber como é que avalia os alunos quando coube ao Nuno ser o professor que foi substituir uma professora que foi agredida na própria aula, com um pontapé na barriga quando estava à espera de um bebê, e o Nuno foi o professor que se seguiu. E eu pergunto como é que se começa por avaliar, não dando notas, mas como é que se avalia esta turma para que aconteça essa espécie de milagre ou de improbabilidade que foi essa turma, todos esses alunos estavam na sua mão, no bom sentido, ou seja, tinha os alunos na mão, consigo, e por isso não sou capaz de não lhe perguntar isto. Gostava de saber o que é que se faz, como é que olha para os alunos, como é que os avalia para os começar a formar como um todo. Olha, Lorinda, é uma pergunta um bocado difícil. Eu julgo que há uma questão em educação que tem a ver com... Há uma primeira questão que tem a ver com otimismo. O Fernando Savaté diz uma coisa, diz que o otimismo está para a educação como a água para a natação, que é uma coisa ótima. Portanto, e por isso é bom sermos capazes também de perceber que a avaliação não é um julgamento, e sobretudo não pode ser um julgamento só com base no que aconteceu. A avaliação tem que ter esta dimensão de futuro, esta dimensão de caminho, esta dimensão que se abre a qualquer coisa que ainda está por ser, que ainda é crescimento, que ainda é de vir, não é? Que ainda não aconteceu. Isso parece-me importante. Há outra coisa, em tudo o que é a educação, que tem sido um bocadinho a minha experiência e que eu julgo que nesse caso também, que é, eu tenho a impressão que em educação nós não podemos fazer as coisas sozinhos. Ou seja, temos de conseguir encontrar pessoas e trabalhar com os outros, sejam trabalhar com os alunos, envolver os alunos, mas envolver também outros professores, outras pessoas que nos podem ajudar e não nos deixarmos ficar sozinhos, não deixarmos ficar nas situações que às vezes são muito difíceis e pronto,
Nuno, então eu vou aproveitar aqui algumas deixas e disse, na avaliação tem que haver a dimensão do futuro e uma dimensão de caminho, uma progressão, não é? E isto faz-me interpelar o Miguel Pina e Cunha, porque é disto que se trata quando estamos não só na faculdade, como depois na tal esfera do comportamento institucional, ou seja, o que é que nós estamos a formar e o que é que nós estamos a criar e a gerar para acompanhar nesse caminho e gerir um bom futuro. Muito bem, então, boa tarde a todos, também tenho muito gosto em estar aqui convosco no Observador, e eu começava por pegar aqui em duas interpelações que o Nuno nos deixou e que eu acho que são muito importantes. O Nuno há pouco deixou-nos uma pergunta que é: educar para quê? E eu acho que esta é a primeira pergunta, o que é que se pretende exatamente com a educação, e é esta pergunta que nos leva a uma outra pergunta, que é, tendo em conta o objetivo ou o propósito da educação, então o que é que devemos avaliar? Porque a avaliação só por si, eu não creio que seja um objetivo, nem na escola, nem na universidade, um pouco mais tarde a seguir à formação inicial, nem depois nas empresas. Portanto, não creio que o objetivo da educação seja avaliar, embora às vezes parece que quase reduzimos a educação à avaliação. O Nuno também nos disse aqui que é importante ver o aluno todo, e eu também julgo que sim, o aluno todo, não apenas até sair da escolaridade obrigatória, mas ao longo da vida e mesmo depois de acabar a universidade. E aquilo que eu julgo que é o objetivo da educação é ajudar-nos a ser pessoas preparadas para tirar partido da nossa potencialidade ou das nossas potencialidades, das nossas capacidades ao longo da vida. Portanto, quando é que esta caminhada acaba? Eu julgo que não acaba, não é? Isso provavelmente foi verdade sempre. Nesta altura será eventualmente ainda mais verdade, na medida em que todos nós vivemos numa economia de conhecimento. Essa economia do conhecimento e da criatividade vai se aprofundar com as novas tecnologias digitais, e aquilo que acontece é que esta ideia de que é possível terminar a educação numa determinada fase da nossa vida, eu julgo que cada vez é uma ideia mais desadequada, porque aquela noção de educação ao longo da vida eu julgo que é cada vez mais crítica. Aliás, nós estamos a viver um momento de transição duplo, pelo menos com a pandemia do Covid e com toda a transformação que está a haver do ponto de vista da digitalização, e eu acho que o desafio que aqui temos, que está muito em linha com aquilo que o Nuno nos deixava há pouco, é o que é que nós queremos que seja a educação numa altura em que todos estamos a experimentar novas formas de ensinar. E já agora deixem-me dizer que eu sou professor e talvez não seja a pessoa melhor para dizer isso, mas acho que o esforço da comunidade educativa em geral, dos alunos, dos professores, das famílias, tem sido brutal, e acho que é importante assinalá-lo, e julgo que este é um momento eu diria quase de bifurcação, que é o que é que nós queremos que a educação seja, numa altura em que as tecnologias permitem fazer coisas de formas diferentes e as tecnologias nos vão obrigar a organizar a sociedade e o trabalho de formas diferentes. E, portanto, eu julgo que quando falamos aqui de educar o aluno ao longo o aluno todo, ao longo da vida toda, portanto isto é uma caminhada que começa no dia em que nós entramos da escola e provavelmente nunca vai acabar, porque ao longo da vida vamos ter de adquirir competências que não vão deixar de mudar, particularmente na medida em que muitas tarefas que eram executadas por pessoas provavelmente vão passar a ser feitas por sistemas automáticos, por robôs, inteligência artificial, etc. E voltamos à pergunta do Nuno, que é: educar para quê? E como? Educar para quê e como? Então, se calhar vou pedir à Sofia, que também que tem este olhar amplo para a rede das universidades de Santander, que também entre nesta conversa e, sobretudo, partindo desta pergunta: educar para quê e como? Antes de mais, boa tarde a todos. De facto, o projeto do Santander Universidades é a forma que o Santander assume como um compromisso para a educação, porque acreditamos que o ensino é o fator fundamental para o desenvolvimento sustentável da sociedade. E por isso, trabalhar para a educação, potenciar a educação, é algo que nos proporciona uma solidez na nossa própria economia e preparar o futuro. E, portanto, e cada vez mais, com a evolução constante, nós temos que ter os alunos adaptáveis às novas circunstâncias. Portanto, temos que potenciar
toda uma série de experiências, toda uma série de características, de skills que temos que dar aos nossos alunos para que eles possam vencer. Por isso mesmo é que nós atuamos na promoção com o professor. Desculpa interromper, mas uma vez que está no mundo corporativo e em que recebe, em que olha para quem chega das universidades também ao mundo corporativo, de que é que estamos a falar? Ou seja, que competências, que talentos é que são depois validados e muito valorizados no mercado de trabalho e que nós temos que transmitir em termos de conhecimentos e de treino? Obviamente que cada vez que nós estamos a recrutar, e eu falo enquanto recrutador, que recrutei bastantes pessoas ao longo da minha vida, tudo depende da função. Portanto, temos funções mais técnicas, funções mais comerciais e, de facto, temos que adequar o currículo académico do aluno àquilo que nós verdadeiramente queremos que ele venha a fazer dentro da empresa. E para isso temos que ver as suas características pessoais, desde a questão da empatia, da capacidade de trabalhar em grupo, se for o caso. Por outro lado, temos pessoas que têm que trabalhar sozinhas, e trabalhar sozinha é também um desafio. Nem toda a gente sabe trabalhar em grupo, como nem toda a gente sabe trabalhar mais solitário. Portanto, há que ter essa percepção. E por isso é que é importante que os alunos, ao longo da sua experiência académica, tenham contacto com a realidade empresarial, quer através de estágios, quer através de conversas com tutores, mentores, o que quer que seja, para poderem ter uma percepção mais correta da realidade que lhes espera. Portanto, não basta chegar ao fim da faculdade, ser ótimo aluno, mas não, é preciso estar preparado para o mundo, que nem sempre é fácil e cuja experiência nos vai dando um elan especial. Todos nós somos avaliados constantemente, não é, Laurinda? Sim, mas concorda que não há só uma avaliação académica na escola, nos primeiros ciclos e depois na universidade e depois pós a universidade, há uma avaliação ao longo da vida e essa avaliação às vezes é feita também entre pares e nas empresas e portanto aí temos que concordar com o Miguel Pina e Cunha, não é só porque estamos a ser formados até ao último dia das nossas vidas, mas a ser avaliados também, não é? Sim, constantemente eu diria, qualquer um de nós está a ser avaliado, mesmo agora perante este painel não deixamos de estar cada um de nós avaliados tentando dar o nosso melhor, porque no fundo a vida é uma constante avaliação, acho que é um desafio que nós todos temos e portanto é isso o que eu acho que compete à sociedade, compete às empresas, compete aos empresários ajudar a nova geração a estar preparada para dar face aos desafios. Sim, então já voltamos a esta questão, queria ouvir ainda o João Borges sobre ainda este ponto de partida que é a avaliação, o que é que estamos a avaliar, o que é que queremos avaliar, para quê e o que é que vamos ensinar, o que é que estamos a ensinar. Sim. Bom, antes de mais, boa tarde a todos também. Obrigado, Laurinda, pelo convite e obrigado a todos por me terem neste espaço. Enfim, acho que já muita coisa foi dita e talvez eu consiga fazer aqui um apanhado das principais coisas que eu vi, conectam mais com aquilo que é a minha realidade e a experiência que eu vivo no dia a dia de contacto com professores e com escolas e com universidades. E de facto eu acho que é um momento muito oportuno para discutir a avaliação, porque a avaliação de facto é um elemento-chave do modelo de educação atual. E não há dúvidas que cada vez mais a educação desperta, e eu acho que até pressionada de certa forma pelo aquilo que é a vida pessoal no século XXI e o mundo do trabalho também no século XXI, enfim, já se falou que de facto as competências técnicas cada vez são mais substituídas por máquinas, mas as competências sociais e emocionais dificilmente serão, e portanto cada vez mais são essas as competências que são importantes para o mercado de trabalho e também para o sucesso pessoal num mundo em que os jovens e os adultos são expostos a muito mais avaliação, muito mais exposição, muito mais avaliação, muito mais julgamento do que eram uns anos atrás. E de facto o que nós percebemos é que a educação tem vindo de facto a sofrer uma transformação ao longo dos últimos anos, acho que por esta pressão do mercado de trabalho e por todo o desenvolvimento de tecnologia que houve e toda uma mudança rápida
que houve nos últimos 15 anos. E tem-se visto muita coisa acontecer. Bom, então, peço desculpa, se formos ao concreto, porque o que o Brain Shaper faz, quais são os modelos de referência de avaliação, ou quais são as ferramentas que servem aos alunos e aos professores para justamente criar essa inovação na forma como se aprende, como se ensina, como se avalia? Sim, não há dúvida que as principais inovações metodológicas que vão em encontro disto tudo que falámos são em volta da inovação na forma de ensinar e, por consequência, na forma de aprender, a introdução das chamadas metodologias ativas de ensino, ou seja, metodologias de ensino-aprendizagem que o aluno tem um papel ativo no seu processo de aprendizagem. E é exatamente isso que nós ajudamos a fazer, ou seja, há todo um tema aqui em volta da formação ou reformação que é preciso dar aos professores para eles entenderem este tipo de métodos e serem capazes de os pôr em prática, mas nós também acreditamos muito que a tecnologia, que as ferramentas tecnológicas podem ser um fator-chave para ajudar nesta transformação e para ajudar os professores a fazer isto. Concretos, por exemplo, os clássicos, as dificuldades em matemática, ou as clássicas dificuldades a português, a línguas? As clássicas dificuldades estão muito relacionadas com um modelo de ensino em que o aluno tem um papel passivo, ou seja, em que o aluno está a ouvir um professor explicar-lhe e não entende a aplicabilidade das coisas. Então aquilo que nós ajudamos a fazer é a colocar os alunos a trabalhar em projetos relacionados com o que eles estão a aprender e o professor define os projetos, etc. As nossas ferramentas ajudam a guiar os alunos na construção desses projetos, exatamente para que eles tenham uma experiência e uma forma de ter contacto com aquele conteúdo muito mais prática e aplicada e em que eles estão a guiar o seu próprio caminho. E isto, acho que o Nuno falou um pouquinho disto no início, isto cria um envolvimento, uma atenção para aquilo que é a motivação de cada um e a vocação e os interesses de cada um, e isso é fator-chave para os alunos aprenderem melhor e terem mais motivação para aprender. A única forma, eu só queria conectar isto com a avaliação da seguinte forma: tem havido mudanças formais na educação, ou seja, a lei da autonomia e da flexibilidade, a definição do perfil de competências do aluno à saída da escolaridade, a educação para a cidadania, ou seja, são mudanças muito importantes e que têm favorecido tudo isto que nós estamos a falar, mas que não são acompanhadas por uma mudança na forma de avaliar. E eu acho que enquanto continuarmos a pedir aos professores para ensinar de forma diferente, mas a sujeitá-los a avaliar da mesma forma de sempre, vamos estar um bocadinho condenados a haver uma grande resistência à mudança, porque os professores também são avaliados e são sujeitos a uma grande pressão e, enfim, é muito mais difícil. Vocês todos sabem que é muito mais difícil ser professor do que... Acho que hoje o mundo está a reconhecer isso devido a esta situação. Então acho que é muito pertinente o tema da avaliação por isto mesmo, a mudança que está a ser acelerada por este momento que estamos a viver no mundo, não acontecerá se os modelos de avaliação não mudarem também, e esse exemplo tem que ser dado, tem que vir de cima e tem que ser atacado para abrir caminho, abrir um oceano azul a uma verdadeira mudança na educação. Muito bem, eu volto ao Nuno para perguntar o que é que tem a dizer sobre isto, porque realmente se continuarmos a ter os mesmos modelos de avaliação não podemos avançar, não é? Olá, Laurida, e eu aproveito aqui para dizer uma coisa que tanto o Miguel como o João já disseram, e que é realmente, há neste momento, eu julgo que é preciso ousadia na educação, porque as coisas estão a mudar, realmente a realidade muda muito depressa, há desafios enormes e por isso é preciso sermos ousados. Quer dizer, aquilo que o João estava a dizer é verdade, nós não podemos querer mudar umas coisas e deixar outras iguais ao que se fazia desde sempre, e por isso há aqui uma certa... Mas a verdade é que hoje em dia, e também disseram isso tanto o Miguel como o João, tanto este tempo prova a capacidade também de mudança dentro da escola. Bem, com todas as coisas, algumas que são mais difíceis, outras, enfim, e todos nós percebemos as dificuldades, mas a verdade é que houve aqui um salto enorme. Eu julgo que nós, se falássemos disto há 4 meses, achávamos que não era possível. E enfim, fez imensas coisas e estes processos que o João falou, por exemplo, na autonomia e flexibilidade curricular e vários projetos nas escolas que neste momento são muito, muito inovadores e que estão a conseguir trazer ou introduzir novos modelos de funcionamento na educação, enfim, que é bom poder partilhar e que é bom poder ir conhecendo e que é bom poder ir aprendendo. Eu julgo que há aqui duas questões, assim, talvez de pormenor, mas que podem funcionar, tipo truques, e que para mim foi sempre a parte mais importante. Uma delas foi
quando a direção, e isto aconteceu em 2 escolas onde tive, uma pública e agora no Pedro Arrupe, no 3º ano do colégio, portanto o colégio tinha acabado de estrear um projeto que tinha sido construído ao longo de muitos anos e portanto os primeiros anos foram anos de implementação, anos de levantar o colégio, não havia edifícios, quando os pais inscreveram os alunos nem sequer havia o edifício construído, portanto 3 anos mais ou menos, e a direção do colégio, eu acho que aqui a direção também tem um papel importante de olhar para o futuro, as direções das escolas, a liderança dentro das escolas. Então o que é que a direção fez? E na escola da apelação o professor Félix Boleiro fez a mesma coisa, num contexto um bocadinho diferente e de uma forma diferente, mas foi juntar todos os professores para perceber como é que nós queremos olhar em conjunto para a avaliação. Porquê? Porque a verdade é que o aluno que é avaliado na aula de ciências, na aula de português, na aula de matemática, é sempre o mesmo. Só que se os professores não se organizam do ponto de vista daquilo que é importante e que a escola e que o projeto quer avaliar, torna-se muito inconsistente. E o aluno vai respondendo, a determinada altura, àquilo que são formas de avaliar também, que acabam por ficar muito restritas a um professor, a uma sala de aula. E pensar a avaliação neste sentido, a aprendizagem do aluno, implica também sermos capazes de nos sentar para perceber a que é que queremos dar atenção, o que é que realmente é importante, o que é que nós queremos, que tipo de consistência é que é importante também trazer para que o próprio aluno perceba e valorize aquilo que nós valorizamos também. E por isso este pensar em conjunto parece-me aqui e envolver o aluno na avaliação, claro. Nuno, mas desculpa interromper, mas isto tem muito a ver também com a fase do aluno, seja um aluno do secundário ou um aluno universitário, esse tipo de avaliação difere, não é? Portanto, essa avaliação global nem sempre é possível em todos os ciclos dos alunos, não é? Claro, Sofia, posso só dar um exemplo, por exemplo, que é um exemplo que usamos entre nós, assim, às vezes a conversar. Os alunos, quase todas as disciplinas pedem aos alunos que façam apresentações orais, não é? Apresentações de trabalhos. E de repente percebemos que dentro das várias salas, agora o modelo com que o colégio funciona é diferente, mas que dentro das várias salas os professores acabavam por ter critérios diferentes de avaliação das apresentações orais. O que é uma coisa que a determinada altura também os alunos começam a responder, não é, a coisas diferentes. Acaba por ser um bocadinho inconsistente. Isto do ponto de vista da avaliação do aluno todo é mais difícil ainda, não é? Claro. Eu queria perguntar ao Miguel Pina e Cunha, porque aqui isto do pensar em conjunto parece óbvio e bom em si mesmo, envolver o aluno também parece importante e decisivo, mas há uma experiência às vezes de envolver os alunos e os alunos há os que respondem extraordinariamente bem e são extraordinariamente sérios e depois também há sempre aqueles que se queixam muito e que estão sempre ali a regatear a nota. Miguel, qual é a tua experiência e o que é que tu achas que é que também o caminho, que pode ser um caminho fecundo? Eu nesse aspecto eu tento ser otimista, mas nesse aspecto não seria muito otimista, porque se nós olharmos e há pouco falámos disso, se nós olharmos para o percurso que estamos a ver na nossa sociedade e se ultrapassarmos até ou se extravasarmos do cenário da educação, eu há pouco estava aqui a tomar nota, portanto alguém dizia que a vida é uma constante avaliação e se repararem, nós vivemos num mundo onde se calhar o mais importante na educação na escola são as notas, se calhar o mais importante na maneira como eu avalio a qualidade de uma escola está nos rankings, e neste momento há uma obsessão com o número de likes e de outras métricas dos mídias sociais que no fundo quase organizam a nossa vida, portanto, e quase que medem o nosso sucesso. Aquilo que julgo é que o custo desta quase obsessão com a avaliação, e eu compreendo, não é? Portanto, acho que é importante medir, acho que é importante avaliar, mas também acho que é importante perceber que o objetivo da educação não é avaliar, o objetivo da formação não é avaliar, é ajudar a melhorar. E eu outro dia li uma frase que não resisto aqui a citar, porque foi uma frase que eu acho que é de facto iluminadora. Portanto, alguém escrevia que o objetivo da educação e da formação em geral, isto é válido na escola primária, no liceu, na universidade,
na formação de executivos depois ao nível universitário. Eu diria que o objetivo não é tanto aquilo que aprendemos, a pergunta importante é em que é que nos tornamos. E o mais importante é isso, em que medida é que a educação nos permite tornar diferentes para melhor. E no fundo eu julgo que voltamos ao ponto que o Nuno trazia no início da nossa discussão. O que é que estamos a fazer? Estamos a criar melhores cidadãos? Estamos a tornar a experiência da escola uma experiência de cidadania? Ou estamos a reduzir tudo à nota, não é? E aquele exemplo que nós ouvimos no princípio, de uma escola onde um aluno pontapeia uma professora grávida, enfim, eu tenho a certeza que provavelmente numa escola assim a nota é o menos importante de tudo, porque há questões que são muito mais importantes do que isso, não é? E portanto eu julgo que seria bom olhar para a educação e para a formação não tanto como uma maneira de dar conhecimento e medir esse conhecimento, porque o conhecimento todo acaba por passar. O mais importante de facto é isso, a escola é um instrumento de criação de melhores cidadãos, é um instrumento de criação de um país melhor, ou pelo contrário reduzimos tudo a uma nota que depois no final acaba por ter um valor relativamente limitado. Dito isto, é evidente que eu também sou pai e se me perguntarem se a nota é importante, obviamente é porque tem valor de acesso a oportunidades, tem valor informativo, é uma forma de validar o conhecimento que temos, etc. Portanto é muito, muito importante, eu não estou a negar. Mas o mais importante de facto é isso, a formação. A educação serve para nos tornar os cidadãos que nós queremos que o país tenha ou não, porque só para ter melhores notas isso eu diria que esse problema é fácil de resolver. O outro é muito mais complicado e portanto, mais uma vez, eu gostava de enfatizar que sendo a avaliação muito importante, eu julgo que se calhar é a coisa menos importante de todas as coisas importantes. Sim, desculpa. Eu ia só colocar um ponto que acho que faz todo o sentido o que o Miguel disse, mas eu acho que a nota não tem que deixar de existir. A forma de gerar essa nota é que pode ser diferente e digamos que os critérios de avaliação. Não me interpretem mal, eu também acho que é importante, não é? Sim. Não, sem dúvida. E concordamos, e acho que vai ser sempre importante, e acho que não deve deixar de existir. Talvez devam mudar os critérios e deva haver, e acho que isto também joga um bocadinho com o que disse a Sofia, de ser diferente uma escola, uma sala de um liceu ou uma sala do ensino superior, e acho que isto toca no que o Nuno disse, que deveria haver maior flexibilidade, da mesma forma que cada vez se aumenta mais a flexibilidade para a escola ter o seu projeto, que faz sentido para aqueles alunos daquela escola, naquela região e etc., também haver uma flexibilidade no modelo de avaliação. Obviamente que tem que haver pilares balizadores, mas pronto, haverem critérios diferentes, mais voltados para aquilo que é importante hoje, que é a formação do cidadão e dos futuros homens e mulheres do nosso país, e também flexibilidade para jogar com estes critérios de acordo com o contexto em que eles estão inseridos. Eu acho que este sublinhado é importante e sobretudo disse uma coisa que é radicalmente importante, que é a nota, se calhar não tem que deixar de existir, tem que se ver a maneira como se gera a nota, como é que se chega à nota. E eu queria perguntar, uma pergunta assim muito incisiva aos professores que aqui estão, que é o Nuno e o Miguel, queria-lhes perguntar a que é que vocês são sensíveis para não serem injustos na avaliação, e muitas vezes nós, professores, ou nós, os que avaliamos, podemos ser injustos por defeito ou por excesso. A que é que vocês são sensíveis quando a nota está ali meio tremida, ou vos parece que a nota pode ser injusta? A que é que são sensíveis? O que é que um aluno vos diz nessa formação integral, nessa motivação, nessa capacidade de colaborar, de gerir ou lidar com o imprevisto, a sua resiliência, a capacidade de superação? Não sei, a que é que vocês são sensíveis? Se calhar começa até pelo Miguel. Eu julgo que se há questão que é difícil na escola ou na empresa é a questão da justiça, não é? Portanto, eu suspeitaria que nenhum sistema é integralmente percebido como justo, porque, enfim, como é óbvio, e eu devo dizer que também já ouvi isso, portanto, às vezes é mais fácil atribuir uma nota que é inferior àquilo que eu gostava ao professor do que a mim próprio, não é? O que não quer dizer que também não aconteçam injustiças. Aquilo que eu julgo que nós tentamos fazer é exatamente o que eu dizia antes, e mais uma vez repito, eu julgo
que a nota é crucial, e a nota é crucial para medir o mérito, e não acredito numa sociedade boa onde não haja uma medida de meritocracia. Portanto, esse elemento parece-me crítico e não queria deixar outra imagem. Dito isto, de facto a questão da composição da nota, eu julgo que é a dimensão em que podemos tentar ser mais justos, e em vez de avaliar alguém com base num único ponto de observação, com base numa única abordagem, é possível ter ao longo do tempo avaliações que medem ou procuram medir dimensões diferentes do desempenho da pessoa. O exemplo... Sim. Então, desculpa interromper. Então, e porque o Miguel é o especialista por excelência nas áreas da liderança, do comportamento organizacional e dos paradoxos, como é que isto, o que é que uma pessoa está a valorizar quando está ainda numa universidade? É a capacidade da relação com os outros, é a capacidade de motivar os outros. Um aluno que é mediano pode ficar com a sua nota média quando nós sabemos que ele é um organizador nato, quando é uma pessoa cheia de impacto na escola, nos outros. Sim, eu aí volto àquilo que o João Pedro há bocadinho dizia, que eu acho que é o ponto importante, que é, por exemplo, eu imagino que na altura de definir o acesso de alguém à universidade, a nota obviamente é muito importante. Agora a questão é, se eu vou tratar de admitir alunos a uma determinada área onde a dimensão da empatia é importante, será que também não deve haver uma dimensão para medir essa dimensão ou não? Eu dou um exemplo. Eu durante uns anos na Nova fui diretor do nosso programa de MBA. Como toda a gente que se candidatou a um MBA sabe, há uma métrica internacional que é muito importante, e cá está, é uma métrica objetiva, internacional e importante, que é o valor de GMAT. Obviamente é muito melhor ter candidatos com valor de GMAT elevado do que baixo, por um conjunto de razões, e não vale a pena explicitá-las, mas aquilo que eu espero é que alguém, para ser admitido num programa de MBA, além de ter um valor elevado no GMAT, tenha outro conjunto de características. O que é que a pessoa andou a fazer na vida? O que é que a distingue? Que valor é que ela traz para o grupo? Qual é a motivação para fazer o programa? E, portanto, obviamente o valor do GMAT é muito importante, mas não se escolhe alguém para exclusivamente com base nessa nota. E eu recordo que frequente, mas não era impossível, que pessoas com valores de GMAT muito, muito, muito elevados, que à partida nós tínhamos interesse em admitir no programa, até cá está, por causa de outras métricas, não fossem admitidas porque não era nada claro qual era a razão pela qual a pessoa queria fazer o programa, e havia casos onde a justificação era até bastante incipiente, não é? Podemos ter cometido algumas injustiças nesse processo ou não? Claro que sim, quando são decisões arriscamos sempre a ser injustos, mas aquilo que me parece importante aqui, mais uma vez, é entender a avaliação como um momento crítico, mas não decidir, se possível, com base num único indicador. E eu penso, por exemplo, que todos estaremos de acordo que quando escolhe alguém para ser um futuro médico, a capacidade intelectual da pessoa é muito importante, mas que a capacidade humana também devia contar qualquer coisa, não é? Pois, resta saber como é que se mede, não é? Como é que se vai medir, qual é o modelo de referência, mas então vou só aqui perguntar ao Nuno, fazer a mesma coisa. Deixa-me só perguntar uma coisa ao Miguel, também a propósito. Até que ponto o Miguel acha que a atribuição de notas estimula a competitividade de uma forma salutar? Porque no fundo é uma métrica, não é? Sim. Acha que vamos lá ver uma coisa, eu não tenho nenhuma posição de princípio contra a competição, antes pelo contrário, acho que a competição é muito importante. E cá está, voltando à questão que a Laurinda há pouco falava dos paradoxos, eu acho que aqui a questão não é haver competição, acho que é bom que haja, mas também é bom que haja colaboração. Portanto, a questão é como é que nós estimulamos as pessoas a competir de uma maneira saudável, que é competimos para nos puxarmos uns aos outros para cima, sem entrar naquela ideia de que em terra de cegos quem tem olho é rei, e portanto eu fico melhor se os outros ficarem pior. Deixa-me dar um exemplo que por exemplo, e voltando ao caso do MBA, quem vai fazer um MBA tipicamente são pessoas que têm um sentido de competição bastante pronunciado, o que eu acho que é positivo, não vejo nada de errado nisso, não é? A questão é como é que nós criamos um ambiente no qual as pessoas são competitivas, mas também têm uma visão de que estamos aqui para aprender uns com os outros, para nos ajudar uns aos outros, e portanto há regras para poder competir. Portanto, a questão aqui é como é que eventualmente criamos culturas em que se percebe que
há espaço para competir e há espaço para cooperar. E mais uma vez, eu volto àquele ponto que o Nuno aqui dizia, da questão das lideranças nas escolas, que é como é que nós criamos um ambiente escolar no qual aprendemos a lidar com a realidade de uma forma co-opetitiva, ou aquela ideia de co-opetition. Eu acho que aqui pode ser interessante, que é como é que percebemos que na nossa relação com os outros há espaço para competir e há espaço para colaborar. Dito isto, é evidente que todas estas questões são mais fáceis aqui a falar entre nós do que depois na sala de aula ou no ambiente de trabalho, mas eu julgo que o desafio é esse. Aliás, eu suspeito que há pouco a Laurinda perguntava-me competências para o futuro, etc. Eu acho que uma competência que vai ser muito importante para o futuro, e aliás assumida pela OCDE, é a competência de lidar com dilemas e tensões. Aliás, acho que é uma questão tão importante que, se nós não nos preocuparmos com isso, teremos no futuro sociedades ainda mais polarizadas que aquelas que temos hoje, em que a certa altura quase que parece que eu tenho que fazer escolhas entre estar num extremo ou no outro extremo, quando eu acredito em sociedades mais do que feitas de pessoas que polarizam e vão para os extremos, em que somos capazes de falar uns com os outros, particularmente com pessoas com quem não concordamos. Isso é uma competência que eu acho também importante aprender na escola. E eu acho que aqui temos todos o dever, e eu próprio, enquanto professor, de tentar dar esse exemplo. Muito bem, Miguel, eu acho que é um ponto interessantíssimo, e que ainda bem que começamos a dar tanto valor a isso como ao GMAT nos MBAs e começamos a calibrar melhor. Laurinda, agora posso interromper, lembra-me uma coisa que ia dizer, depois passou. Como é que nós avaliamos a pessoa não exclusivamente com base na nota? Eu peço desculpa interromper, mas lembrei-me, acho que vale a pena dizer. Por exemplo, uma prática que começámos na faculdade aqui há uns anos atrás, na Nova, é uma prática que eu acho interessante, que no final, tendo em conta algum tipo de atividades que possam ter sido feitas pelos alunos, o aluno termina não apenas com um diploma e com uma nota e com uma média final, mas também com um diploma de cidadania. O que significa que eu não apenas sou avaliado pelos conhecimentos que adquiri, mas também pelas outras coisas que fui fazendo, nomeadamente ajudar os outros, fazer voluntariado, participar em iniciativas sociais, etc. Pode haver mais? Certamente que pode. Muito bem, então vou voltar ao Nuno, que está em suspenso desde que eu disse que ia perguntar a que é que ele é sensível enquanto professor, e portanto, Nuno... Eu neste momento não tenho essa obrigação de dar notas, porque vou coordenando o projeto com os vários professores, mas a verdade é que eu gostava só de dizer aqui uma coisa relacionada com esta questão das notas sobretudo no ensino com crianças e jovens, que é importante que a nota seja um elemento que contribui para a aprendizagem e para o crescimento, e que não seja um fator ou de estigmatização ou de um autoconceito também que fique ali truncado. Eu julgo é que num espaço na escola, enquanto espaço de oportunidade e de crescimento, a nota não deve ser o único elemento de avaliação. Isso é importante porque nós todos temos coisas boas e isso tem de sobressair. E por isso a maneira como nós vamos dando feedback ao aluno daquilo que é o seu processo, o seu progresso, daquilo que é o seu crescimento, daquilo que são as suas aprendizagens, tem uma nota, sem dúvida, mas deve ter outros elementos. E é importante envolver o aluno na capacidade que ele tem de ir avaliando também aquilo que vai fazendo, aquilo que vai aprendendo e o caminho, permitindo-lhe mais tarde, ao longo da vida, continuar a fazer isso, ou seja, ele próprio ser capaz de ir aprendendo a autorregular-se, a autoavaliar-se, a ser capaz de refletir sobre aquilo que fez, sobre aquilo que é mais fácil, o que é mais difícil, onde é que pode investir mais, a pedir ajuda. E, portanto, ir criando aqui também oportunidades para que a avaliação seja mais uma oportunidade que ajuda à aprendizagem, e não muitas vezes, e nós sabemos que isso acontece com crianças e com jovens, mensagens que para o aluno se tornam muito importantes e às vezes até um bocadinho desfasadas daquilo que é o seu potencial e a sua capacidade. Tais como essas mensagens negativas são o quê? Não, por exemplo, um aluno que chumba repetidamente, por exemplo, num ano, ou que de repente olha para a matemática como sendo uma coisa que ele não tem jeito, ou que nunca vai conseguir fazer, e que no ano a seguir entra na matemática, até com um professor novo, já desentusiasmado, não é? Com esta noção, quando na verdade, e aqui o João te pode trazer aqui um contributo interessante, que é quando na verdade a matemática é
quase todas as crianças gostam de matemática, depende aqui muito da maneira como se trabalha e como se vai promover também. Eu gostava só de dar aqui um exemplo também de uma escola onde tive na apelação, foi uma escola que eu gostei muito, uma escola onde fiz algumas experiências importantes, e houve uma reportagem da SIC, as notas eram muito baixas, e houve uma reportagem da SIC que acompanhou a turma de 9º ano, porque nos rankings, porque é outra coisa também difícil, não é? Que é quando nós comparamos escolas, às vezes estamos a comparar realidades completamente diferentes, enfim. E então acompanhou uma turma de 9º ano desde o princípio do ano até o final do ano em que faziam os exames. Os jornalistas foram ótimos, fizeram a reportagem ficou muito bem feita, e uma das perguntas que eu nunca mais me esqueci, a determinada altura vão perguntar ao diretor da escola, ao professor Félix Bolanhos, como é que ele se sentia sendo diretor de uma escola com níveis tão baixos no ranking. E ele disse assim, olha, nesse ranking é verdade, mas se houvesse um ranking de cidadania, nós estávamos no primeiro lugar. E isto muda completamente a mensagem que é passada aos alunos sobre aquilo que é o seu próprio valor, porque, enfim, as coisas são diferentes, e é verdade que foi uma escola que fez imensa diferença na sua comunidade, na capacidade de resolver problemas práticos, de dar a volta a situações muito difíceis, e aqueles alunos têm um mérito. Estamos a falar de uma escola, na apelação estamos a falar de uma comunidade vulnerável, estamos a falar de vidas muito adversas, não é? E, portanto, acho extraordinário, e concordo inteiramente quando vocês também concordam que as direções, todos os professores têm que se pensar em conjunto, e essa resposta é uma resposta ultra resgatadora, não é? É fazer quase uma folha branca e começar tudo de novo, porque é possível. Eu queria só pedir aqui uma questão técnica ao Miguel. Miguel, está um sol espetacular no seu lado, mas de repente corta-o ao meio. Ou no sol ou na sombra, eu viraria o portátil, assim. Não, mais para o sol ou mais para a sombra? Não, mais para a sombra. Então eu vou tentar mudar da peço desculpa. Entretanto, o João, porque o João ia dizer alguma coisa, não? Não, fui eu. Eu ia comentar aqui mesmo. Bom, eu gostava realmente de ouvir, porque o João tem as ferramentas ideais para ajudar professores e alunos a, de facto, dar este salto na compreensão das matérias, na integração das matérias e nesta formação humana integral. Sim, eu achei muito interessante ouvir o que o Miguel e o Nuno disseram, e gostava só de fazer nota aqui de um ponto que é as métricas de sucesso do ensino superior e do ensino terceiro ciclo e secundário, sobretudo no segundo ciclo, são muito diferentes. Ou seja, a métrica de sucesso do ensino superior é a empregabilidade, no fundo é o sucesso que aqueles jovens vão ter na entrada no mercado de trabalho e nas suas carreiras. E, de facto, isso promove que haja uma sensibilidade muito maior hoje no ensino superior a tudo que o Miguel esteve a dizer, e também uma muito maior legitimidade dos professores ao avaliarem outros fatores que não só os fatores ou as competências técnicas, digamos. Há uma estatística da Unesco, acho que já tem um par de anos, diz que 9 em cada 10 jovens são contratados pelo seu currículo, pelas suas competências técnicas, e 9 em cada 10 dos que são despedidos pela sua falta de competências comportamentais. Então o mercado de trabalho procura jovens com alta capacidade de adaptabilidade e de curiosidade e de criatividade e de resolução de problemas e de pensamento crítico, e portanto isso ajuda ou dá um espaço para o ensino superior, apesar de ainda estar logicamente muito balizado nas avaliações, nas notas com critérios mais técnicos, dá mais liberdade aos professores para avaliarem outros critérios. Já no ensino secundário, sobretudo, e no terceiro ciclo e no secundário, onde a métrica de sucesso é entrar no ensino superior, e onde ainda não acontece o que o Miguel disse bem, que é, ok, o rapaz para ir para a medicina tem que ser intelectualmente desenvolvido, mas também devia ter outras competências, elas ainda não se avaliam, isso gera uma prisão enorme aos professores que estão cá em baixo, e eu acho que isso é um problema muito grande, porque de facto os alunos chegam ao ensino superior onde já se valorizam outras competências, mas eles não, na grande maioria dos casos, nunca viram essas competências valorizadas e não estão preparados para enfim, para aquela experiência. Pronto. É muito interessante. Agora queria só dizer uma questão técnica. O Miguel ficou espetacular em termos de luz
e o João está a receber uma luz na sua cara que lhe vai fazendo um desenho de sol e sombra. Não é muito mal. Mas vou tentar resolver. São as delícias do teletrabalho, não é? em casa, literalmente falando, estamos nós, cada um em sua casa, e quem nos ouve espero que se sinta tão em casa como nós. Mas, bom, o João disse, cada um tem dito coisas absolutamente decisivas, importantíssimas e que têm que ser tidas em conta, e o João acabou de dizer uma coisa que é radical também, mais uma, que é os alunos são aceitos porque têm umas competências técnicas, as chamadas hard skills, não é? Sabem aquilo que vão fazer, mas depois são dispensados, despedidos ou mal avaliados porque não têm as chamadas soft skills, ou seja, as competências relacionais, comportamentais, de motivação, de colaboração e tudo isso. Isto leva-nos, Sofia, já não ouço aqui há um bom bocado, isto leva-nos de facto, e já que está na rede de universidades e já que está no mundo corporativo, gostava de ouvir sobre isto, queria ouvir a sua opinião sobre isto, sobre o que é que realmente é valorizado depois no mercado de trabalho. Além aquilo que as pessoas têm que saber, ou seja, um arquiteto tem que saber de arquitetura, um financeiro tem que saber de finanças e por aí adiante, mas o que é que no mercado de trabalho é aquilo que vê acontecer, ou vendo o que acontece no mercado de trabalho, o que é que sugeriria que fosse ensinado, treinado e melhor avaliado quando se está na escola ou na universidade? Eu se calhar respondia também complementando alguma coisa que o João Pedro disse. Eu acho que de facto o complemento à parte técnica da universidade pode ser feito através de bolsas de estágio, através de processos ou programas de empreendedorismo, mesmo outros projetos que aumentam a empregabilidade futura do aluno, e portanto há uma série de ações que podem ser feitas em concertação com as instituições de ensino superior e com o meio ambiente, com as empresas, com outras, com o próprio Estado, que no fundo vão permitir os alunos estarem mais aptos, com maiores skills para se defrontarem com a competência, com a concorrência. Acho que de facto há um esforço muito grande e nós temos visto, aliás o próprio Covid foi um momento muito importante porque fez refletir sobre uma série de processos e houve alunos que reagiram muito bem, houve professores que reagiram também muito bem e até eles próprios foram à procura de formações complementares para estarem aptos a dar o seu contributo de uma maneira mais eficiente, e é isso que nós procuramos. É aumentar a eficiência de cada aluno que sai da universidade para ser um bom profissional. Muito bem. Nuno, gostava de voltar aqui porque o Nuno é o coordenador do plano de formação humana. O que é que vocês estão a querer ensinar? O que é que vocês estão a querer valorizar? Já percebi que é ajudar os alunos também a autoavaliarem-se, a autorregularem-se, a envolverem-se no processo de aprendizagem de avaliação, mas que matérias novas, o que é que estão a fazer de novo e como é que estão a preparar o futuro? Bem, no colégio há um momento, agora o próprio plano de formação humana está virado de pernas para o ar, está agora num momento ótimo também estamos em grande reformulação para acompanhar também uma série de mudanças que aconteceram no colégio e que eu julgo que tem a ver com isto, não é? Tem a ver com as lideranças, que há bocadinho estávamos a falar, tem a ver com esta, pronto, eu aqui sou testemunha e participante também como educador, mas na verdade eu julgo que aqui as direções tem aqui um grande impacto porque vão olhando para a frente. E a verdade é que, montado o colégio, começou-se a olhar para a questão da avaliação. E da questão da avaliação começou-se a olhar para a questão mais pedagógica, mais dos processos pedagógicos, como é que se organizam. Bem, e a verdade é que, com a inspiração também das escolas da Catalunha, e aqui o apoio de pessoas que estiveram muito ligadas a esses processos, começou aqui um grupo, a escola, envolvendo os professores, envolvendo pais, começou-se também a montar aqui um novo modelo pedagógico e que está agora a ser implementado, agora no 5º e no 7º, e agora no próximo ano no 6º e no 8º, e pronto, e portanto está aqui também para nós, tem sido aqui um tempo interessante de trazer para cima da mesa todas estas questões. No Colégio Pedro Arrupa e na apelação também aconteceu isso, e o professor Félix Bolanhos trouxe isso muito concreto, que é
e sermos capazes de perceber como educadores, como equipa, a que é que queremos estar atentos. E no caso do Colégio Pedro Arrupe temos como referência o próprio Pedro Arrupe, que é uma vida notável do século XX, e uma pessoa que nos ajuda também aqui a encontrar, a perceber um bocadinho como é que nós queremos, que modelo é que queremos de educação. E que modelo é que queremos também como é que pode referência de pessoa, não é? Bem, eu se calhar resumiria usando a frase do próprio Pedro Arrupe, que é ser com e para os outros. E que é assim, o ser a servir. Portanto, muito esta educação para o serviço, muito esta educação que não deixe os alunos e nós próprios, professores, ficarmos muito centrados em nós e naquilo que são as nossas dificuldades e os nossos problemas, mas que nos abra também aos outros e ao mundo que é preciso que somos chamados a construir, em que somos chamados a participar e em que somos chamados a realizar-nos também. Eu julgo que esta questão profissional também é muito boa nesse sentido, não é? De realização. Às vezes pode não ser, uma carreira tão, enfim, mas que cada um encontra oportunidades de realização. Eu queria voltar ao Miguel. Miguel, o Nuno falou de liderança pelo serviço, não é? E tocou essa questão e falou de modelos de referência. Eu gostava também de ouvir, Miguel, se isto é aquilo que devemos, se é o caminho também para a universidade e o caminho da formação. É ter modelos de referência inequívocos e trabalhar a liderança pelo serviço. Sim, aliás, nós falávamos da questão das competências que se começam a explorar, e eu queria aqui destacar duas áreas em que temos investido, porque acreditamos que são duas áreas muito importantes para o futuro. Uma delas é exatamente esta área do serviço e da articulação dos nossos currículos com os problemas da sociedade. E, por exemplo, temos feito um esforço grande para aumentar a nossa oferta na área da inovação social, empreendedorismo social, etc. Ou seja, como é que podemos colocar o talento dos nossos alunos ao serviço da sociedade, ao mesmo tempo que lhes damos uma formação não exclusivamente teórica, mas também aplicada. Outra área muito importante é a área da nova área dos dados, da ciência de dados, do Big Data, Data Science, etc. E, mais uma vez, aquilo que tentamos fazer é que a formação não seja estritamente teórica ou escolar no sentido mais limitativo da palavra, mas, tanto quanto possível, que seja aplicada a projetos que tenham implicações sociais. Nomeadamente, nós temos projetos num dos nossos Knowledge Centers que procuram ver como é que a ciência dos dados nos pode ajudar a compreender padrões de desemprego de longa duração, de modo a poder ajudar a resolver esses problemas. Os alunos estão altamente envolvidos nisto, e quando nós falamos aqui da tal formação, não apenas no sentido intelectual do termo, mas no sentido de cidadania, eu julgo que o caminho é este. E felizmente temos contado com parceiros extraordinários nesta caminhada. O Santander é um deles, a Câmara de Cascais é outro, e eu julgo que esta caminhada não se faz apenas com a escola, faz-se na escola no seu contexto. Sofia, não só porque o Miguel falou das parcerias que o Santander tem, e esta é uma delas, este debate, podermos pensar alto e em conjunto estas questões, sem termos a necessidade de vir trazer respostas, mas levantando as questões, e evoluímos todos muito mais com boas perguntas do que se calhar com as respostas imediatas. Mas a Sofia está ligada ao programa do Santander, o Young Leaders, e gostava também de ouvir falar sobre esse programa e sobre o que é que está a ser feito. Uma das coisas que o Santander tenta é descobrir o talento, portanto, e uma das razões também que nós tentamos estar próximos da educação, porque achamos que é um contributo para a sociedade, mas também tanto próximos das universidades, buscamos ou tentamos encontrar talento e procurar que esse talento venha também trabalhar connosco. Dentro do próprio grupo há muitos jovens com imenso potencial e nós tentamos potenciar a evolução desses mesmos jovens. Portanto, há projetos que eles podem fazer, que podem apresentar. Este foi um projeto concreto que foi feito em termos mundiais, em que vários jovens do Santander apresentaram projetos, eram equipes de vários países,
coisas muito interessantes, no fundo. Mas para que tipo de projetos? Do banco, coisas que eles achavam que eventualmente poderiam dar algum contributo para o banco. Ou seja, no fundo é dizer às pessoas, aos jovens, que eles podem ser um indivíduo, mas podem mudar uma organização, é isso? Podem dar o seu contributo como indivíduo ou como trabalho de equipe, e muito em trabalho de equipe, porque eu acho que um dos segredos do sucesso na maior parte das instituições é o trabalho de equipe. E saber trabalhar em equipe não é evidente para toda a gente, mas eu acho que é uma característica que abona muito a favor da pessoa. Obviamente que também ter um líder à frente que potencia um trabalho de equipe também é meio caminho andado para se conseguir trabalhar bem em equipe. E, portanto, é isso. Eu acho que nós tentamos promover que os jovens evoluam dentro das próprias empresas. Eu acho que é isso. Muito bem. E uma vez que falamos de projetos e de facto, a ferramenta do João Borges e da Dream Shaper são projetos, não é? Por definição. Eu gostava de falar sobre alguns desses projetos muito concretos, aplicados à matemática, à história, à geografia, qualquer coisa muito concreta para uma pessoa perceber exatamente o que é que estamos a falar. Sim. Então, estamos a falar de, como expliquei há pouco, ou seja, de introdução de experiências de aprendizagem em torno da construção de projetos que podem ser aplicadas a qualquer disciplina, como a Laurinda disse, ou seja, nós podemos montar um projeto para, enfim... aprender a história de Portugal. Montar um teatro sobre a história de Portugal ou montar uma agência de viagens que vai levar as pessoas pela história de Portugal, coisa tal. Nós temos, a ferramenta tem projetos de empreendedores, projetos de cidadania, projetos de resolução de problemas, projetos de pesquisa, tem também projetos de vida. Acho que é um tema que se falou aqui bastante e que as escolas, nós sentimos que as escolas têm aderido bastante, e este é até um tema que eu ia trazer, que é, enfim, estamos todos aqui numa discussão do que é que está mal e que deveria ser melhor, mas acho que estamos, ao mesmo tempo, estamos todos cientes que estamos num momento em que a educação está a ter uma mudança muito importante e muito significativa e muito positiva, e nós sentimos isso como, digamos, que empresa que prevê tecnologias para ensino híbrido e para metodologias ativas de ensino. Já vimos sentindo nos últimos anos. Nós quando começámos não havia tanta awareness quanto há agora, mas especialmente nestes últimos meses vimos tanto universidades de modelos mais tradicionais a olharem para modelos híbridos, para métodos diferentes. A digitalização trouxe algo interessante, que foi as pessoas estão a perceber rapidamente que não é o digitalizar pelo digitalizar, é o que fazer com o digital, e é muito mais em cima de mudar os métodos do que simplesmente de manter os mesmos métodos no formato digital. E então temos sentido isto em universidades e muito em escolas, com este espaço que se criou da disciplina de cidadania, que toca em muitas coisas que falámos aqui, e que é uma disciplina nova, muito aberta, onde realmente o objetivo é desenvolver o cidadão e a desenvolver outros tipos de competências, e portanto tem sido um espaço onde nós temos visto muitas escolas públicas e muitos colégios a usar as nossas ferramentas para realmente proporcionar experiências de aprendizagem diferentes aos alunos, e acho que não menos interessante, uma das versões da ferramenta que temos, que é para ajudar os alunos a pensar nas suas vocações, nos seus interesses, como é que eles se posicionam face ao mundo, e o que é que eles querem fazer no futuro, e que caminho académico e profissional têm que construir para atingir os seus sonhos. É algo que há 2 anos nenhuma escola era sensível a isto, e neste momento muitas escolas estão a querer proporcionar este tipo de experiência aos alunos, porque entendem o valor que isso vai ter no seu percurso ao longo da escola. Então acho que isto dos projetos nós acreditamos muito, somos suspeitos, há vários métodos, chamados métodos ativos de ensino, são vários, mas nós acreditamos que trabalhar com projetos e pôr a mão na massa é um viabilizador de uma série de outras experiências muito ricas e muito voltadas para aquilo que é o futuro da educação, a educação para o século XXI. Muito interessante. Temos aqui uns minutos de fim, e eu não queria deixar escapar a possibilidade de, sendo todos os elementos deste painel são pais. Aliás, o Miguel Pina Cunha há bocado disse, eu achei que ele ia dizer eu enquanto professor, ele disse eu enquanto pai, também valorizo a nota. E como todos têm... Não, valorizo muito. E
E como todos têm filhos e como todos sabem que acompanhar um filho é acompanhar a sua evolução, o seu progresso, as suas fases, melhores e piores, queria fazer uma última ronda de perguntas, mas aí já enquanto pais. Enquanto pais, olhando para a nota, olhando para a frustração que muitas vezes a nota gera, não só nos vossos filhos, como inviabiliza ou cria um muro altíssimo, intransponível, onde eles esbarram. Queria-vos ouvir enquanto pais e também como é que lidam e que tipo de expectativas ou como é que os incentivam a não olhar para a nota ou não se deixarem reduzir a nota. Miguel, se calhar comece pelo Miguel. Essa é uma pergunta difícil, mas eu julgo que era há pouco não dizia, e acho que é uma pergunta importante. Obviamente eu julgo que todos nós desejamos que os nossos filhos tenham mais possibilidades de escolha, o que significa que uma nota elevada alarga o leque de escolhas. Mas mais importante, se calhar, do que o leque de escolhas é que as pessoas sejam responsáveis pelas notas que têm e pelas consequências das notas que têm. E, portanto, eu pessoalmente, na qualidade de pai, acho que mais preocupado com um valor a mais ou um valor a menos é que eles tivessem consciência do que é que lhes podia acontecer em função do esforço que fizessem e do resultado que têm. E depois a escolha é deles, não é? Miguel, só para percebermos, ia pedir a cada um para dizer quantos filhos tem e as idades. Porque eu não disse isso. Eu tenho 3 filhos e tenho 23 anos, porque são trigêmeos. Maravilha. Uma espécie de laboratório. Isso daria um outro programa já a seguir, porque fica toda a gente com imensa vontade de fazer imensas perguntas. Muito bem. Miguel, e só aqui uma coisa, temos aqui 1 minuto para cada um, mas só mais uma coisa que é aquelas décimas, as décimas que os prejudicam, as décimas que não os fazem chegar, é difícil lidar com isto, não é? Mas é assim, como cá em casa nenhum deles queria ir para a medicina, nem ir para estudar gestão na nova economia, esse problema era menos dramático, não é? Portanto não foi um drama cá em casa, não é? E eu próprio também não pressionei nenhum deles para estudar medicina, portanto acho que também depende um bocadinho das expectativas que temos, e o que eles queriam era outras coisas e depois terem mais um valor ou menos um valor também, cá está. Eu acho que o importante aqui é cada um ser responsável por aquilo que faz e depois assumir as consequências do que lhes calha, não é? Portanto, no fundo, a nota é para eles, não é para mim, não é? Exatamente. Nuno, as suas 3 filhas aqui, o Miguel tem 3 gêmeos, o Nuno Eu tenho 3, uma tem 12, outra tem 10, outra tem 3,5, e portanto só vou acompanhando-as de uma maneira muito diferente. Eu julgo que mais importante, quer dizer, o que eu gostava, digamos assim, é que tenham entusiasmo. Há bocadinho o João disse uma palavra que eu acho que é mesmo importante, que é esta questão da curiosidade, esta questão do entusiasmo e sermos capazes de não deixar morrer isto nunca. Nem na escola com os nossos alunos, nem gostava de as ver sempre também com esta curiosidade, com esta garra para viver, para aproveitar as coisas boas, para lutar por aquilo que acreditam e aquilo que gostam também, e pronto, e espero, olha, que dentro daquilo que eu puder ajudar também e ir criando aqui alguns desafios que ajudem a concretizar isso, mas pronto, assim, aquilo que me parece assim que nós todos como pais gostaríamos, não é? Que eles mantenham viva esta força também não é? Essa força vital, essa energia vital. Esta força de viver. Vou deixar a Sofia, que é a minha co-host, deixar para o fim e vou perguntar ao João. O João tem 2 filhos, tanto quanto julgo saber, mas são muito pequeninos ainda. Tenho 2 filhas, uma com 1 ano e meio, outra com 4. E de facto a de 1 ano e meio só vai para a escola em setembro, ainda está numa fase muito, muito precoce, mas vai seguir o mesmo caminho que a Beatriz, que é a mais velha, e elas estão numa escola, ou seja, ainda estão um bocadinho longe de estar a olhar para questões tanto de avaliação, mas já há aqui um ponto acho que é giro de partilhar, que é, elas estão numa escola, a mesma escola onde eu e os meus irmãos andámos, que é uma escola que tem um modelo de ensino
ensino que até ao 4º ano valoriza sobretudo o desenvolvimento de competências sociais e emocionais, e que é até às vezes um pouco estigmatizada pelo pouco valor que dá às competências técnicas. Mas se calhar é um bocadinho por aqui que passa a minha aposta. Qual é essa? Pode é a torre. Imaginei que fosse a torre. Pronto. E parece-me que esta aposta na formação da criança social e emocionalmente é talvez a melhor aposta que possa fazer nesta fase, para que depois elas tenham a consciência que o Miguel estava a dizer, a curiosidade que o Nuno também referiu e esse tipo de competências. Muito bem. Sofia, 1 minuto, porque estamos em cima tivemos aqui um bónus de 10 minutos, mas estamos em cima do fim. Tem 2 filhos. Tenho 2 filhos, um de 30 e uma de 27, portanto uma geração um bocadinho diferente dos outros, mas basicamente o objetivo foi ter um sentido de responsabilidade para uma realização pessoal e estimulando bastante alguns skills de comunicação, de empatia e tentando coabitar, entre aspas, uma vida de estudante com algo mais, no caso de um deles, uma vida de jogador de alta competição e no caso dela também fazer trabalho enquanto estudante. Portanto, acho Qual é o desporto dele? Qual é o... golfe. Muito bem. Muito bem, Sofia. Eu gostava só de fazer aqui uns sublinhados finais, porque disseram coisas absolutamente extraordinárias e que têm que ficar a fazer eco, e falámos de uma dimensão de futuro, de um caminho que se faz e não de qualquer coisa estática, de não estarmos sozinhos e, portanto, nos ligarmos e fazermos avaliações conjuntas, de ajudar a melhorar, de levar connosco esta questão do educar para quê e o que é que nós queremos avaliar, o que é que queremos formar. Gostei das palavras, a ousadia, a curiosidade, a criatividade, também ali uns certos truques para ajudar os alunos a aprender. Gostei desta questão de não termos uma obsessão com a avaliação, sobretudo com a avaliação quantitativa, e percebemos em que é que nós nos vamos tornando, uma vez que a avaliação e que a aprendizagem é ao longo da vida. E, portanto, a educação e a formação não é só medir o conhecimento e reduzir tudo a uma nota, mas de facto perceberem o que é que as pessoas estão a tornar e esta nota que tem que fazer crescer, não é? Uma nota que tem que fazer crescer, que tem que fazer refletir, tem que fazer ir mais longe e ajudar os alunos também a avaliarem-se e a autorregularem-se e a lidarem também com a frustração e a aprenderem a lidar e a gerir a adversidade e a superarem-se. Foi extraordinária esta conversa, eu gostei muito, espero que tenham gostado e que se tenham divertido e que quem nos ouviu agora em direto ou quem nos há de ouvir depois em diferido também, que tire daqui boas ideias, porque hoje ninguém vinha aqui dar soluções, nem truques, nem pistas infalíveis, o que vinhamos era levantar as questões que são as questões importantes neste momento em que pensamos os novos modelos de aprendizagem e ensino e de avaliação. Muito obrigada a todos os que nos acompanham, os que nos vão de acompanhar, e obrigada a cada um dos oradores. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigado. Obrigado.